de peixe, peixinho é? Pois é. O meu entrevistado de hoje, ele é filho da delegada, da Sandra delegada, e ele também é delegado. Hoje eu vou conversar com o Sandro Vergal. Sandro, em primeiro lugar, super obrigada por ter topado a entrevista. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Vamos lá. A sua mãe é delegada, né? Conhecida na cidade, a Sandra é delegada. O seu pai, Vicente Vergal, era delegado. O seu avô paterno e o Exatamente. seu bisavô paterno. Ou seja, você está na quarta geração de delegados da sua família, é isso? Mais ou menos. Na verdade, assim, a minha mãe é delegada, né? Minha mãe é a sétima delegada no Brasil, né? Sétima mulher a passar no concurso para delegada no Brasil. É a terceira no estado de São Paulo, né? E a primeira no Vale. O meu pai foi delegado, foi investigador de polícia, né? Depois passou para delegado. E o meu avô paterno, né? E os antepassados também eram investigadores de polícia. Não chegaram a ser delegado, mas trabalhavam na polícia. Investigadores de polícia. Eu sou a quarta geração de policiais, digamos assim, né? Tá, quarta geração de policiais. Eu fiz uma matéria sobre o seu pai, né? Vou falar um pouquinho dele aqui, eu quero que você comente. O nome dele é Vicente Vergal Neto. Ele foi muito reconhecido na profissão. Em 82, a revista Policial do Brasil publicou uma reportagem sobre ele, que o título era O Investigador que Venceu os Americanos. Conta essa história aí, o que aconteceu com seu pai? Bom, meu pai, ele foi um policial muito acima da média, né? E um nome que marcou a história da instituição sem sombra de dúvidas, né? Meu pai entrou na Polícia Civil muito cedo, salvo engano, em 64. Meu pai entrou, eu acho que eu tinha 18 anos ou 19. Uhum. E até ele entrou escondido da minha avó, né? Porque ela não queria que ele fosse policial também. Ah, Foi, é? Mas o pai dele já era investigador da polícia, né? O meu pai dele já era falecido, né? Ah, nessa época, tá, O pai dele faleceu quando ele tinha 11 anos. tá. E a minha avó não queria que ele fosse policial, então no começo ele mentia para ela, falando que estava cursando o clássico, mas na verdade ele já estava na polícia, até que ela viu ele passando dentro de uma viatura, né? Nossa, Então, gente, aí que foi aí que ela história. descobriu e não teve muito jeito, né? Então, o meu pai, ele entrou como investigador de polícia, né? Depois ele passou para delegado em 81, salvo engano. E meu pai foi professor da academia de polícia, professor de armamento e tiro, professor de defesa pessoal. Meu pai era faixa preta de judô. E foi um nome que marcou, né, a instituição. E esse campeonato aí que venceu os americanos foi um campeonato internacional que foi na academia da Schmidt Weston. E meu pai foi representando a academia da Polícia Civil de São Paulo, né, Coriolano Cobra, e ele pegou em segundo lugar, só perdeu para o instrutor da SWAT de Los Angeles. É um feito que até hoje gera um Caraca. comentário. Realmente, não, realmente é duro a gente falar, né, da nossa família, mas meu pai realmente foi um nome que marcou muito a história da instituição, né, numa outra época, né, um outro contexto social e policial, Aham. né? Não, mas é um Mas, super sombra de orgulho, né? dúvida, Só esse título aqui claro, da reportagem já mostra, né, o feito que ele fez nos é, Estados Unidos. assim, até hoje lá em São Paulo, às vezes alguém vem e me pergunta o que que meu apelido do meu pai era Viché, né? Como Aí Vité? perguntou Viché, e as pessoas perguntam o que o senhor é do Viché? Eu falo, eu sou filho, então tem muita gente que se emociona, tem Ah, muitos que legal. parceiros das antigas que ainda estão em atividade. Mas, além de tudo, né, assim, eu tenho muito orgulho da história que meu pai construiu, desse legado que ele deixou, né? Mas eu também tenho muito orgulho da minha mãe, Sim. da porque a minha mãe, ela é do concurso de 81. Meu pai e minha mãe se conheceram na academia de polícia, mas meu pai era de um concurso anterior ao dela. Aham. Mas meu pai já dava aula na academia, né? Como já era investigador, já era professor da academia, se conheceram na academia. E minha mãe é de uma época que a academia de polícia sequer banheiro feminino tinha. Então, assim,
Se hoje o mundo não é fácil para as mulheres, em Exato. 81 era É, mais difícil, muito é. mais difícil, né? Então eu tenho muito orgulho de ter nascido sob os ombros desses dois gigantes aí e estar construindo minha história apoiado na história deles também, né? A sua mãe atua como delegada ainda ou ela já se aposentou? Não, minha mãe ainda atua, né? Minha mãe é delegada seccional de Cruzeiro, né? Que compõe a área aí do Fundo do Vale, coordena todas as delegacias dessa região, Fundo do Vale, né? De Aham. Cruzeiro para até o estado do Rio, né? Bom, um dia você me contou que quando você era pequeno, você ia com a sua mãe para as delegacias, né? Ela levava você algumas vezes, você ficava mexendo na máquina de escrever e tal. Essa convivência diária também te influenciou a escolher essa profissão? Olha, eu acho que é inegável que a gente acaba sendo influenciado pelos bons exemplos que a gente vê, né? E eu nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida, sendo muito sincero. Fui criado dentro de delegacias de polícia a vida toda. Eu posso dizer que a Polícia Civil, né, e os seus funcionários, né, ajudaram a me criar, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 4 anos de idade, né? Uhum. Então minha mãe muitas vezes teve que me levar para a delegacia, enfim. E essa foi minha vida, né? Uhum. Dentro da instituição, brincando em máquina de escrever, comendo bolo em carceragem, enfim, essa foi e é a minha vida, né? Sim, Então foi assim que eu nunca pensei em fazer outra coisa na vida. Então acho que os bons exemplos, a gente fala, né? O exemplo arrasta, né? Então a gente acaba vendo o convívio, o modo como trabalha, o efeito positivo na sociedade do trabalho sim, e a admiração acaba fazendo com que a gente se influencie, né? Sem sombra de sim. dúvida. Agora fala um pouquinho, você passou no concurso na polícia em 2013, né? Tomou posse acho que uns 2, 3 anos depois. E qual é a Um sua pouco depois. qual é a sua trajetória aí dentro da polícia? É onde você começou e onde você está hoje? Então, eu sou do concurso 2013, mas demorou um pouquinho para chamar, né? Depois, não sei exatamente quanto tempo, mas aí eu entrei, fiz academia de polícia, saí da academia de polícia, fui para a segunda seccional de polícia, optei por ficar em São Paulo, até por aprendizado, enfim, né? Por uma opção profissional. Saí, fui trabalhar na segunda seccional de polícia, que é a seccional Sul, lá de São Paulo. Trabalhei no Jabaquara, depois fui transferido, mas não deixa de ser uma espécie de promoção, né, em função da ser uma delegacia de maior destaque, né? Eu fui para o primeiro DP da Sé, onde eu estou até hoje, e fui do grupo de operações especiais até fui o último piloto, né? A gente chama de delegado de polícia dos grupos operacionais como piloto. Fui piloto do grupo 10 do GOI, com muito orgulho. Fui o último piloto, porque o grupo se extinguiu no ano passado para fundir com o Garra. E como eu acumulava o distrito com o GOI, eu acabei ficando no distrito. E eu estou até hoje lá no primeiro DP. E conta um pouquinho da sua rotina lá. O que tem mais lá para fazer? Como é que é a rotina do primeiro DP? Tem de Bom, tudo, né? a área do primeiro DP é uma área muito complicada, né? Porque a gente compõe a área do centro, né? Então a gente tem a Praça da Sé, Baixada do Glicério, 25 de Março, Liberdade. Então, além de ter uma consideração muito grande de pessoas, tem muitos prédios ali de relevância, né? O Tribunal de Justiça na nossa área, a sede do Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública na nossa área. Então, é um dos distritos mais movimentados da cidade, né? Hoje eu estou como delegado assistente, né? E tenho sou responsável por várias investigações lá em andamento. É um dos distritos mais carregados aí da cidade em termos de volume de trabalho. Mas é muito gratificante, né? A gente está numa área que a gente brinca que é a Assembleia Geral da ONU, porque a gente tem japonês, a gente tem chinês, haitiano, angolano, Coreano. coreano, enfim, a gente muitas são as vezes colombianos, muitas são as vezes que a gente tem que às vezes falar um pouco de inglês, um pouco de espanhol para poder entender o que está acontecendo. Agora, como que você lida com essa dia a dia? Você faz bastante curso? Como é que você se atualiza na profissão?
A gente tem muitos cursos que a Academia de Polícia disponibiliza, né? Eu procuro estar sempre estudando. Eu gosto muito. E, fora isso, eu estou sempre estudando novas ferramentas de trabalho, né? Como eu fui do GOI, né? E eu tenho uma veia operacional, né? Que a gente chama que é esse trabalho de rua, né? Então, eu estou sempre treinando e sempre fazendo cursos nessa área também, né? Que é uma área mais ostensiva, né? De técnicas de cumprimento de mandado, de, de confronto, né? Eu vi Até aqui recentemente fazendo cumprimento de mandato de busca e de prisão de alto risco. Está no seu. isso. Eu tenho uma especialização nessa área. Tem um curso que eu fiz na TIS, em Curitiba. O que é prisão de alto risco? Não entendi como? O que é prisão de alto risco? Tudo que demanda técnica especial de abordagem, digamos assim, né? Por exemplo, você for fazer uma prisão dentro de uma comunidade, cumprir um mandado, ele demanda uma técnica especial de aproximação para Sim. você entrar na comunidade, para sair. A maior parte dos confrontos não são bom, enfim, isso não é um número fechado, mas muito problema é na hora de ir embora, de deixar o local. Então, assim, esses mandados de alto risco, a gente encara situações que você precisa de técnicas especiais para poder entrar e sair, né? Então, por exemplo, você pode precisar de um arrombamento mecânico para você estourar a entrada de uma casa, uma porta. Quando você já tem a informação de que o alvo do cumprimento de mandado ele possui arma de fogo, enfim, essas situações. Já E tem histórico de confronto. você não tem medo? Olha, se eu te falar que eu não tenho medo, é mentira, né? Todo mundo tem medo. Medo é sinal de inteligência, né? Medo é o que mantém a gente vivo, né? Mas assim, quando você está numa ocorrência, num trabalho, né? Eu nunca tive medo, assim, durante o que aconteceu. Já passei por algumas situações de risco, mas depois que passa, aí você começa a pensar no que você acabou de passar e no que poderia ter acontecido. Aí realmente isso acontece. Mas assim, eu acredito muito eu acho que assim, polícia se faz com bom senso. Isso é uma frase que eu aprendi quando eu estava na academia de polícia, né? Polícia se faz Polícia o se quê? faz com coragem e bom senso. Então, assim, você precisa ter coragem. Não é um trabalho para covardes. Mas você precisa ter bom senso também, porque senão, simplesmente coragem, você ter coragem e não ter bom senso, você está se colocando em risco e colocando as demais pessoas em risco, os demais colegas, né? Então, assim, eu não tenho, não vou dizer para você que eu não tenho medo, mas eu tenho respeito pela condição, né? Eu procuro estar sempre treinado, eu procuro estar sempre fisicamente preparado para o cumprimento das missões. Quando eu tenho alguma ocorrência, eu tenho todo tipo de equipamento que eu possa precisar, para que tenha o treinamento e de APH, né, que é atendimento pré-hospitalar, se eventualmente acontecer o pior com algum dos nossos policiais. Então, assim, eu entendo sinceramente dessa forma. Eu acho que a gente precisa ter coragem para fazer a função. E coragem não é simplesmente ir para a rua e confrontar. Você precisa ter aliado com bom senso para você saber se é o momento de ir, se não é a hora de recuar. Porque ladrão tem todo dia para a gente prender. Então, às vezes, é preferível falar assim, não, hoje ele ganhou, mas amanhã eu pego, né? Entendi. Mas é coragem também, não só desse momento do confronto, né? Coragem de exercer a função, né? Investigar como tem que ser investigado, investigar quem tem que ser investigado. Isso é importante no meu ponto de vista. Nossa, que meu. Que medo! Sua namorada não fica com medo, não? Ela tá aqui, ela tá do lado. Tem medo, sim. Mas assim, eu tomo um cuidado, assim, muitas coisas a gente não comenta, né? Do que a gente passa no dia a dia, tanto com ela quanto com minha mãe, porque senão só aumenta mais
Hoje eu estou numa função mais tranquila, né? Mas a gente ainda tem muito cumprimento de mandato que é complicado. Mas na época do GOI era bem pesado. Mas assim, se a gente tá treinado, está preparado Sim, e está lutando pelo que é certo, eu acredito que o resultado só pode ser positivo. Eu ia pedir para você contar uma situação bem perigosa que você passou. Nossa. Bom, eu já tive algumas situações, né, de cumprimento de mandado, de acontecer confronto. Já tive algumas situações bem perseguição de veículo. Já tive algumas situações assim, mas falar uma específica é difícil, assim, de cabeça, assim, pensar em alguma coisa. Mas já Por tive exemplo, algumas situações de você já teve perseguição, alguma arma apontada para você? já, já tive, já fui utilizado em comunidade, enfim, já tive algumas boas, boas histórias aí, mas Vocês estão numa perseguição policial, né? Vocês ah, atirando, o bandido atirando, mas o cara que está dirigindo, ele está só dirigindo, ele não está atirando. Como é que ele se protege? assim, é, se você tem que pensar na configuração pensando na configuração de viatura com 3 componentes, o que era que a gente usava no grupo de operações especiais, né, no GOI, tendo uma viatura com 3 componentes, o componente da direita do banco da frente, ele é responsável por toda a proteção de toda a área frontal da viatura e o seu lado direito. O Uhum. componente que está atrás, ele está ao lado esquerdo, no lado do motorista. Ele é responsável por toda a parte traseira e o lado esquerdo da viatura. Então, Ah, esses 2 policiais, eles são responsáveis por isso. Por entendi. isso que eu falei que quando você não pode comprometer a segurança do grupo todo, porque está todo mundo, cada um tem uma função. Quem dirige, só dirige. Quem tá mas se precisar confrontar, confronta também. Tem técnica para isso. Mas, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Cada policial fica responsável pela uma área de responsabilidade, Entendi. que a gente chama. Tá. Bom, eu queria falar um pouquinho agora. Você é autor de livros, né, nessa área de direito, tal, direito penal, se eu não me engano. Eu queria que você me contasse quantos livros você tem, quais são, e também você está dando aula ainda ou parou de dar aula? Tô dando aula num cursinho, num curso preparatório para concurso. Então, eu tenho publicado um livro, né, meu, né, Criminologia Tridimensional, que é a publicação da minha tese da minha dissertação de mestrado. E tem alguns artigos publicados Em em outros livros livros. e também. É, Você é faixa preta de jiu-jitsu, não é isso? tô, tô. Isso é hobby ou é uma exigência da profissão? A gente, quando está na academia, a gente tem aula de defesa pessoal, né, que envolve algumas técnicas, né. Não é uma exigência que o policial pratique nenhuma arte marcial, mas enquanto praticante eu reconheço que ajuda muitíssimo, né? Não só na parte de saber técnicas, né, para imobilização, para, né, técnicas de luta, mas sobretudo pelo autocontrole que a arte marcial te dá, né? A arte marcial te dá um autocontrole e um conhecimento próprio muito grande, né? Você sabe o que você é capaz e o que você não é também, né? Tem uma técnica que eu nunca sei falar o nome, é alguma coisa de Israel, Magra, como é que chama isso? Que é de Krav imobilidade. Maga. É. Você tem esse curso? Krav Maga. Eu não tenho o curso, mas eu trabalhei com um policial muito tempo que ele serviu nas forças de Israel, né? Grande irmão, o Júnior. Vou mandar esse vídeo para ele, mandar um abração para ele. É um cara que me ensinou muito, um dos maiores policiais que eu conheci na minha carreira. E olha que engraçado e ele me ensinou muito de Krav Maga, algumas técnicas, porque ele serviu no exército de Israel, né? Uhum, bacana isso. Ô, Sandra, Muito onde legal. você quer chegar na profissão? Nossa, que pergunta difícil, Cláudio. Olha, Cláudio, eu vou ser sincero para você. Eu não tenho muito. Eu tenho alguns lugares que eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria de algum dia ter oportunidade. Mas assim, a polícia, ela proporciona diferentes experiências para a gente em diferentes. Cada local te dá um know-how e uma experiência de vida diferente, né?
eu acredito muito em ciclos, né? Ciclos de trabalho, né? Eu acho assim, a gente vai para um local novo, aprende muito, conhece muita gente e se habilita aí um próximo ciclo. Sim. Então eu penso muito assim, sabe? Eu não, sinceramente não sei te dizer assim, sabe? Ah, eu sonho ser delegado geral, mesmo porque eu estou muito longe disso ainda, né? Mas muito longe disso mesmo e não, pelo amor de Deus, né? Mas assim, o que eu penso assim, eu sonho com uma polícia melhor. Isso é o que eu acredito, eu de verdade acredito, é o que eu faço, procuro fazer a cada dia. Uma polícia melhor, uma polícia que a população possa confiar, que tenha respaldo social. Esse é o meu sonho. Você acha que hoje ainda a polícia é mal vista nesse sentido? As pessoas têm mais medo da polícia do que respeito? Cláudia, olha, eu já tive, eu vou te falar assim, é, eu já passei por situações de desrespeito para comigo muito maiores por parte de vítimas, de testemunhas de vítimas, do que por parte de efetivamente ladrões. É mesmo? É, de verdade, sem sombra de dúvida. Já passei por situações de desrespeito mesmo, assim, sabe, pela função, não entender o que você está fazendo ali, que a pessoa está esperando para ser atendida. Eu reconheço que ninguém vai na delegacia para falar que ganhou na loteria. Todo mundo que vai ali está com algum problema. Eu reconheço isso. E eu gostaria de dar um atendimento rápido para todo mundo e todo mundo sair com a sua resposta rapidamente. Eu gostaria muito disso. Só que às vezes não é possível, porque as coisas têm que ser bem feitas. Às vezes a gente não tem o número de funcionários adequado. Às vezes as coisas são demoradas realmente. Então, por exemplo, é muito comum que uma pessoa seja furtada ou roubada e o criminoso é capturado e recupera o bem da vítima. E a partir do momento que ela está com o pertence dela, ela não quer mais colaborar com a polícia. É muito comum. Não quer passar por reconhecimento, não quer ser ouvido, quer ir embora. Enfim, isso é um problema grande, sabe? A falta de respeito com o policial que está ali. Entendi. Porque a gente está ali para trabalhar para as pessoas. Só que, assim, eu reconheço que a burocracia do sistema acaba tornando o sistema um pouco lento e isso acaba frustrando as pessoas às vezes. Só que existem bons e maus profissionais em qualquer profissão, Sim. mas a É. gente, em linhas gerais, todo mundo está tentando dar o seu melhor ali. O seu nome completo é um nomão, né? Sandro Tadeu Carel Pinto Vergal. O Muito Tadeu eu verdade. sei de Eu onde tenho vem. 3 nomes. É um, dois, Oi? cinco, são 5 nomes que você tem, né? Entre nome e sobrenome. São 3 pré-nomes e 2 sobrenomes. Tá. O Porque Tadeu, a eu sei de história onde vem. Que seu pai era é, devoto de São Judas Tadeu. isso, E o Carel, vem isso, de isso. onde? É uma história engraçada. Não, é o seguinte, o meu pai fez promessa para São Judas Tadeu, né? Então, eu chamaria Tadeu, eu chamo Tadeu, né? E minha mãe com meu pai, eles criaram esse nome, Carel, né? Que é Carhel, Isso. que é Car de Carlos, que, né, o nome do meu avô, né, José Carlos, e El de Hélio, que é o pai do meu pai, né? Eu nunca soube E disso. seguindo a tradição da nossa família dos Carlos, né? Nossa, tem mais de Nossa 40. família, a gente sempre que a gente está aqui, a gente fica falando nisso, né? Que meu avô era José Carlos, O o Cacá, Antônio Antônio Carlos, o vô Cacarro. nosso bisavô, Carlos Pinto E, Filho. eu não me chamo Carlos, mas eu tenho um Car, Car de Carlos ali, né? Car. É, Olha, a última vez que eu contei eram 36 Carlos, contando todo mundo, né? Contando os nossa, irmãos do Cacarro também. E depois já nasceram outros que têm Carlos. Acho que o filho do Jonathan tem Carlos no nome. Então, se você botar. Deve ter. todos os filhos do tio Totônio chamavam Carlos, né? Ah, eu não sabia esse lance do Carel, eu sempre fiquei curiosa. É, O seu, é. o seu Aí, quando eu nasci, meu pai fez a surpresa para minha mãe, foi me registrar e colocou Sandro. Tanto que Ai, ela esperou 9 meses o Tadeu. Aí, quando registrou, descobriu que, na verdade, era Sandro. mas foi fofo. Você tem lembrança do seu pai? Quando a gente perde alguém muito cedo, né? A gente não sabe muito bem. Hoje eu tenho esse entendimento, assim. A gente não sabe até que ponto a gente realmente lembra de situações ou são histórias que foram sendo contadas e criou Sim. uma falsa memória, né? Então, assim, nessa situação com meu pai, eu tenho algumas memórias
eu tenho várias memórias, na verdade, só que assim, eu não sei até que ponto são histórias que me contaram e outras que eu realmente vivi, né? Mas assim, eu tenho lembranças dele na fazenda, dele em casa, passeios na praia. Eu tenho boas lembranças. E como seu pai morreu cedo, né? A sua mãe acabou criando você sozinha, mas com a ajuda dos seus avós, né? O tio Zezé Mãe e é a tia pãe. Zezé. É. Eu Minha queria mãe é que você pãe. falasse o que que a tia Zezé, ela foi minha professora no grupão. Nossa, todo mundo tinha o maior carinho por ela. O que que a tia Zezé, o tio Zezé, os seus avós foram para você? Vou chorar aqui, Cláudio. Vai nada. Se chorar, tudo bem, ué. Não, Fazer o quê? tudo bem, tudo bem. Não, tô brincando. Meu avô e minha avó foram tudo para mim, assim, sabe? Meu avô foi meu melhor amigo, meu professor, meu pai. Eu aprendi com ele, aprendi a viver, sabe? Meu avô era um cara muito decente, um cara muito honesto, um cara muito trabalhador, que amava a família. Eu nunca vi um cara igual ele. O carinho que ele tinha pela minha avó, o modo como ele tratava ela até os últimos dias, sabe? Um carinho. Enfim, era um cara que vivia só pela família, um exemplo de trabalho, de honestidade. Um ser humano sem igual, sabe? E aprendi muito com ele, muito, muito, muito mesmo. Tem uma saudade diária, assim. Penso nele todos os dias, sem dúvida, todos os dias. E a minha avó me ensinou a ler e escrever antes de entrar na escola. Por isso eu até brinco que ela é responsável pela minha letra ser tão feia, porque quando eu entrei na escola eu já sabia ler e escrever, porque ela me alfabetizou em casa. Aham. E então eu não precisei fazer caderno de caligrafia. Então a minha letra foi para o espaço, ela ficou horrível. Mas a minha avó, eu não conheço ninguém que amasse como ela amava, nos amasse, assim, sabe? Um amor que era uma coisa que ela até sofria de tanto amor, sabe? De saudade, de querer estar perto, de querer saber o que você está fazendo. Então assim, eu sou um cara de muita sorte, muita, muita, muita sorte. Nunca me Bacana. faltou nada, nunca me faltou amor, nunca me faltou educação, nunca me faltou respeito dentro de casa. Sou um cara privilegiado. Que bom. E só para a gente terminar, quando que vai casar, meu filho? Ainda bem que eu estou escutando, eu estou no fone, né? Então a minha namorada não está ouvindo, mas ela está aqui do lado. Obrigada. Então, estamos caminhando, caminhando, Aí. caminhando, caminhando Sandra, para isso. super obrigada pela entrevista, viu? Gostei bastante. Espero que você tenha gostado, ter curtido o nosso papo. Eu agradeço, viu? Eu que agradeço, obrigado, obrigado, estou sempre à disposição aí para você e para todo mundo que estiver vendo aí, se eu puder ajudar de alguma forma, seja na minha profissão aí, estou sempre à disposição. Tá Do bom. Cachoeirense aí, onde o Cachoeirense estiver, né? É isso aí. Querido, obrigada, viu? Um beijo. Tá. Beijo, beijo. Valeu.